Olá, meu nome é Daniel e estou aqui para ver se consigo voltar ao hábito de vez em quando gravar uma partida de RPG solo. Mais ou menos uns 6 meses atrás eu gravava alguns vídeos, porém meu microfone queimou. E mais ou menos uns 10 dias atrás consegui aqui um microfone novo, então estou querendo voltar para esse hábito que é bem divertido, né? De gravar umas partidinhas também, além das que eu jogo por escrito sozinho, né? É uma dinâmica bem diferente. E para poder voltar, pegar aqui o ritmo de novo. Escolhi um sistema bem simples, que é o Dominus. Eu peguei aqui um Dominus lá no grupo do Facebook, do RPG Solo. O Dominus foi escrito por Miguel Torquato, que está lá nos arquivos do grupo, é só pesquisar. Por Resident Evil, ele foi um dos mais recentes. E para além das regras e das tabelas que ele escreveu, iria utilizar um adendo, né, algumas regras extras que foram escritas por Luiz Paulo, que ele pega o Dominus e cria essas duas barras de vida, né? Temos aqui, peraí, aqui, regras extras. A barrinha de pontos de vigor. O meu personagem tem 2 pontos de vigor. Toda vez que eu falhar, ele perde um ponto de vigor. Sempre que uma cena inicia, ele ganha mais um. Esses pontos de vigor representam o quão bem ele está física e mentalmente. E para além dos pontos de vigor, nós temos os pontos de história, que eu começo com 3 e caso eu perca um desafio e já tenha 0 pontos de vigor, a história perde um de vida. Então existe aqui uma consequência na história, né? O vilão fica mais forte, algo ruim acontece com um aliado meu, e esses pontos de história não são recuperáveis. Se ele chegar a 0, o senão acontece, né? O senão que a gente rola na trama. São duas regras que eu achei bem interessantes. Essa primeira eu já usava meio que algo parecido lá no Dominus and Dragons. Essa segunda eu realmente nunca usei, mas eu fiquei bem interessado nela. E são esses dois documentos que nós vamos usar, né? O Dominus do Torquato e essas regras a mais do Luiz Paulo. Vou jogar aqui no cenário de Resident Evil. Vou tentar me ater aos cenários dos remakes, né? Do Remake 2, 3, que foram os que eu mais recentemente joguei. Vou tentar seguir algo na linha deles. Então, é aqui o meu documentinho de aventura, deixar aqui do lado. E abrir a trama. Vamos então descobrir o que aconteceu aqui em Raccoon City, ou onde quer que seja, mas eu vou tentar fazer em Raccoon. Vamos lá. 552. Algo aconteceu. Uma seita cultua um vírus. 5. Você precisa verificar, senão pessoas vão ficar em perigo. Eita. Senão pessoas vão ficar em perigo. Ok. Então já quebrei todo o meu argumento, porque isso aqui é exatamente o começo do Resident Evil 4, mas vamos nos manter na ideia, vamos trazer o espírito do Resident Evil 4, né, da viagem do Leon para a Espanha encontrar os Ganados. Vamos tentar transportar isso para o nosso cenário imaginado aqui, que é um cenário mais urbano de Raccoon. Então, algum grupo ligado à Umbrella cultua o vírus com uma seita. Então, um grupo de pesquisadores eles podem ter ficado tão envolvidos na pesquisa, né, tão fanáticos, que essa história de buscar uma arma biológica que acabou resultando aqui nos zumbis e tudo mais, eles estão tão fascinados com isso que não abominam essa criação, né? Esses seres que foram criados e soltos por aí por engano, né? Por um descuido.
Então, nós vamos ter que verificar algo por lá. Talvez eles tenham alguma informação, algum remédio, alguma arma que seja eficaz contra eles. Senão, pessoas vão ficar em perigo. Perfeito. Eu vou jogar com a personagem feminina, vai chamar ela de Chloe. Arquétipo. Vamos descobrir aqui qual o arquétipo de personagem dela. Pessoa comum. Ei, essa tá lascada. Então, a Chloe é uma pessoa comum que está ali na cidade de Raccoon City. Então ela mora em Raccoon. Então ela tem todo o background de conhecer a Umbrella. Ela esteve aqui durante o momento do surto que aconteceu algumas horas atrás, onde do nada a cidade foi invadida por uma legião de zumbis e ninguém entende nada, tá chovendo, tá à noite. Uma explosão de caminhão aconteceu alguns minutos atrás ali próximo à delegacia de polícia. Então é esse o ambiente que nós temos aqui. Uma pessoa comum nessa situação. Agora, como que ela tem informação sobre a seita? Talvez ela seja uma jornalista. Então vamos lá. Jornalista tem investigado a seita da Umbrella. Não tem um nome pra eles. Se eu não me engano, os do Resident Evil 4 são Los Iluminados, né? Então, vamos roubar aqui The Last of Us com os vagalumes. Então, vamos lá. Os vagalumes. Então, essa é a seita que a Chloe vem investigando. Os vagalumes. Então, quando aconteceu o grande surto, a nossa querida aqui jornalista, ela ligou o evento aos vagalumes e vai tentar buscá-los em busca de respostas, em busca de uma forma de se defender, de um remédio, alguma coisa assim. Então, busca equipamento, remédio, algo para ajudar. Pronto, temos tudo o que nós precisamos aqui sobre a nossa protagonista e sobre a trama. Vamos lá. Então, primeira cena, onde ela acontece. Aqui, cenas. 644. Montanha, evento, você cai em uma armadilha. Muito bem. Montanha, você cai numa armadilha. Muito bem. A Chloe, ela saiu da cidade assim que tudo aquilo aconteceu. Ela pegou o seu carro e dirigiu para fora, né, para uma área mais deserta, tentando fugir desses horrores. Ela está sozinha em meio àquela chuva, aquele temporal daquela noite. Ela inclusive avistou alguns poucos, né, dos infectados pela estrada, porém não chegou a trombar com nenhum deles, já que eles são tão poucos lá fora, né? Ela consegue evitá-los. Ela segue para a montanha. Há uma montanha ali perto. Monte Cooper. Vamos marcar aqui então. Monte Cooper. A Chloe segue para esse Monte Cooper porque ela tem informações de que lá existe uma, entre aspas, base dos vagalumes. Então ela está interessada em buscar ajuda com eles, ou roubar a ajuda deles, né? Não sabe o que vai encontrar lá.
Provavelmente não pessoas que estão dispostas a ajudar de bom grado. Então, a Chloe, ela encontra o, o local, né, do esconderijo dos vagalumes? Não, mas infelizmente ela não foi capaz de encontrar, não sei se é uma cabana, não sei se é uma caverna que os vagalumes fazem base, porém lá existe, ali pelo bosque que fica ali ao pé da montanha, existem vários rastros, né, de confusão. Pessoas que correram, foram arrastadas, tem poças de sangue, alguns pedaços de corpos. Claramente ali aconteceu um grande evento. Talvez o início do surto tenha sido aqui, inclusive. Então, por mais que ela não tenha encontrado, existem claros sinais de que esse lugar foi importante o para a infecção. Este lugar foi importante para a infecção em Raccoon. Muito bem. Então, enquanto a Chloe ela desceu do carro para poder investigar essa cena, dois infectados, eles estavam ali pelas redondezas e ela não foi capaz de notá-los. Ela estava com a cabeça baixa, né, olhando para os rastros, tentando ver se conseguia uma informação sobre para que direção seguir. E eles chegaram perto demais. Então, quando ela virou, ela viu aquelas criaturas avançando aos tropeços em direção a ela. Aqui uma imagem. Opa, armas não, inimigos. Pronto. Dois dos zumbis, eles avançam tropeçando, esticando os braços na direção dela. E a Chloe vai tentar evitá-los, né? Dar uma finta, correr na direção do carro e tentar sair dali, né? Pegar um pouco de distância desses dois infectados. Então, será um desafio, 4 ou mais, acerto. 3. Falha. Ela falhou num desafio. Então, opa, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pronto. Ela falhou num desafio. Então, ela foi fazer menção de desviar, né, das criaturas. Porém, ela está com os nervos à flor da pele, né? Ela nunca passou por uma situação de estresse desse calibre. Então, ela não consegue dar essa volta para chegar no carro em segurança. Ao invés disso, ela dá as costas e começa a correr mais para dentro da mata, sendo perseguida, mesmo que devagar, pelos dois zumbis. Ela consegue chegar longe o suficiente, né, das criaturas para despistá-las? Vamos ver aqui. Uma nova falha. Conforme ela vai seguindo mais para dentro, né, do bosque, ela tropeça em algumas raízes, ela cai, um pouco da sua roupa ela fica presa em alguns galhos. Ela está sendo bem atrasada, né? Também lembrando que está chovendo, então esse caminho todo tentando escapar, ele está muito dificultado. Dificuldade é essa que os zumbis não sentem tanto, né? Eles não se sentem tão incomodados assim com o ambiente e seguem devagar e sempre na direção dela. Ela consegue ouvi-los cada vez mais próximos. Então, mais uma vez, vamos ver se ela consegue chegar longe o suficiente. Não é o dia dela.
Conforme Chloe avança para mais para dentro do bosque, né? Já é noite, então é bem difícil de ver à frente, né? O que exatamente existe. Ela só sabe que não consegue encontrar outra rota, né? Ela fica olhando da esquerda para direita, da direita para esquerda, não consegue encontrar outra rota. Então, deixa eu só ver aqui rapidinho. Banco de ideias. Vamos ver aqui. Eu quero uma coisa. 5. Caixa. Conforme ela avança ali pelo bosque, ela só consegue ter um vislumbre, né? De uma caixa ali jogada ao chão. Vamos ver o que. Essa caixa contém algo que vai ajudá-la? 3. Não, mas. Não, a caixa não consegue, mas a própria caixa pode ser utilizada. Tipo, ela está em estado bom o suficiente para ser usada como arma improvisada, né? Como se fosse um taco. Então a Chloe, ela já sem conseguir fugir direito das criaturas, ela se vira para elas com a caixa em mãos e tenta usá-las para desferir golpes, né? Para pelo menos derrubar as criaturas e fugir novamente para o carro. Vamos ver aqui um desafio. 5. Sim, ela consegue bater com a caixa nos dois infectados, né? Tipo, um na cabeça e o outro ali. Ela joga a caixa nele. É o suficiente para ela conseguir correr de volta, né? Correr na direção do carro, agora que eliminou os dois perigos que estavam no caminho. Conforme ela corre de volta pro carro, a cena levanta, né? A câmera sobe e nós temos um vislumbre de uma, vou chamá-la de pequena mansão, né? Como se fosse uma cabana de vários cômodos. Existem lá várias pessoas com mantos. Eles caminham carregando várias caixas de um lugar para o outro. E ao fundo, né? Tipo, como se fosse um som ambiente naquela cabana, mais e mais ruídos de infectados. É como se eles estivessem avançando nas etapas de algum plano, de alguma coisa que eles estejam fazendo, qualquer que seja a atividade que eles estejam fazendo. E esse foi o fim da cena 1. A Chloe ela chega ao lugar que ela buscava, porém acaba caindo nessa perseguição. E o tempo que ela perdeu nessa perseguição foi o tempo necessário para os agentes dos vagalumes avançarem no que quer que seja o seu plano. Os vagalumes avançam no plano. Chloe não encontra a cabana barra mansão. Muito bem, essa foi a nossa cena 01. Então, esperamos que tenhamos mais sorte na próxima, né? Foi realmente complicado nessa. Então, cadê aqui? Cenas. Vamos lá. 652. Montanha, ainda estamos aqui. Aí 52. Alguém oferece ajuda. Alguém oferece ajuda. Vamos pensar. Estamos aqui no Monte Cooper. A Chloe, ela conseguiu derrubar aqueles dois zumbis e corre de volta pro carro. E quando ela chega no carro, existe uma pessoa lá investigando. Vamos ver aqui. Arquétipos. O que essa pessoa é? Uma pessoa comum também. É uma pessoa que mora por aqui, talvez? Deixa eu ver. Um morador também fugido.
que uma pessoa comum pode estar fazendo por aqui sem ser isso? Acho que eu vou rolar de novo. Não tenho ideia de uma pessoa comum aqui. 5, um espião. Ok, pode ser uma pessoa comum, né? Disfarçada. Então, alguém vai... Deixa eu pensar aqui qual é o nome dele. Fazer o... Daryl. Daryl, um espião disfarçado de civil. Está no carro de Chloe. Então, o Daryl, ele está aqui para tentar espionar a situação dos vagalumes, enquanto a Chloe está na pista deles por conta de um... Somar aqui um porque troquei de cena. A Chloe está em busca deles por conta do trabalho, né, de jornalista. O Daryl está aqui investigando a seita criminalmente, né, pela polícia. Então ele seguindo a mesma pista que a Chloe, ele chegou naquele mesmo lugar, só que ele encontrou um carro ali jogado, né? E nessa hora que ele tá ali investigando aquele carro, é a hora que a Chloe aparece correndo e ela se assusta, né, com a presença dele. Ela já tá desarmada, ela apenas para de correr e fica estática olhando lá pro carro. Que é o momento em que ele levanta as mãos, tipo, eu não quero te machucar, eu estou aqui procurando um abrigo, a situação na cidade está descontrolada, né? Ele começa a falar coisas desse gênero. E eles acabam ali que por fazer esse acordo, né? De, ok, tem monstros aqui também, vamos só sair daqui. E a Chloe pega o carro, o Daryl entra no passageiro e eles dois partem para alguma direção. Eles vão tentar seguir a direção vão procurar a direção da cabana barra mansão aí dos vagalumes. O Daryl estava investigando, ele conseguiu algumas ideias, então vou rolar em vantagem para ver se eles conseguem encontrar. Ok. O Daryl, ele consegue guiar a Chloe como se tivesse já feito esse caminho outra vez. Eles seguem por algum tempo ali para dentro daquele bosque, subindo um pouco a montanha até, que é quando eles têm a visão daquela cabana. Aquela enorme cabana, que vão parar de chamar de cabana e chamar agora de mansão. Eles encontram a mansão dos vagalumes. Muito bem. A mansão, ela tem guardas? Alguém tá tentando evitar invasores? Sim. Então, existem ali fora algumas pessoas rondando com armas em mãos. Eles estão visivelmente armados. O Daryl, ele tem também aí na roupa, né? Ele tem a... Deixa eu ver aqui. Ele vai ter uma Matilda ali escondida na roupa. Ele anda com ela pra se defender nesses criaturas e eventuais criminosos. Então eles não conseguem se aproximar tanto assim de carro. É o momento em que Daryl e Chloe desligam ali e tentam deixar ele num lugar um pouquinho mais escondido. Descem e seguem pelo lamaçal da chuva, se aproximando ali da mansão dos vagalumes. Os vagalumes, né, tem alguma pista de que tem gente se aproximando? Tipo, não que eles vão ver, mas eles detectam que tem movimentação aqui por perto? Não, eles não percebem, porém aquela confusão com os zumbis lá embaixo eles viram. Eles ouviram pelo menos, ou
alguém que estava ali por perto notou que lá embaixo no bosque, vamos lá, algum vagalume percebeu a confusão no bosque. Mas nenhum deles notou que tem gente se aproximando. Espera aí, só deixa eu pegar um golinho d'água. Perfeito. Então, Daryl e Chloe, eles conseguem se aproximar sorrateiramente. E... deixa eu ver. Eles podem encontrar uma janela, uma porta. Vamos lá. 3 ou menos uma porta, 4 ou mais uma janela. Uma porta. Então eles conseguem encontrar ali uma porta que no momento não tem ninguém observando. E é esse momento que o Daryl faz um gesto com a cabeça pra a Chloe se aproximar ali, né? Eles dois vão agachados em direção a essa porta e ele leva a mão à maçaneta. Está aberta? Não, ela está trancada. Muito trancada. Ele gira a maçaneta sem sucesso, né? A porta está bem bloqueada. Vamos ver. Ele poderia tentar dar um tiro na maçaneta para ver se arromba assim, mas não queremos fazer tanto barulho logo na entrada. Então ele pode tentar arrombá-la, porém existem vagalumes aqui nas redondezas, né? Então é perigoso. Vou rolar em desvantagem para ver se ele consegue arrombar. Não. Então, desafio falho. Eles não conseguem arrombar aqui a porta e eles conseguem ouvir os sons ali por dentro, então eles sabem que tem gente se aproximando da porta. E é esse momento que eles dão as costas e correr não, né? Eles vão agachados o mais rápido possível de volta para a escuridão lá de fora, né? Lá pras árvores e tudo mais. E ao mesmo tempo que eles chegam lá, é o tempo que a porta se escancara e alguns vagalumes saem lá de dentro. Um deles armado e mais uns 3 ou 4 carregando caixas. Eles estão tirando caixas do que parece ser uma espécie de depósito ali aos fundos da cabana. E eles estão levando essas caixas, né, pro interior do bosque. O cara armado, ele encosta a porta e segue com essas pessoas para dentro do bosque. E aí agora temos aqui um dilema. 3 ou menos. Eu vou seguir o pessoal do bosque, 4 ou mais vou aproveitar a oportunidade para passar pela porta que o cara esqueceu de trancar. Vamos seguir então para o bosque. Então, uma nova cena se inicia. Ganhamos aqui um pontinho. Agora temos que rolar aqui a cena. Vou rolar só 2d6, porque o lugar a gente já tem onde ela será. 6, 2. 6 é vento, 2 alguém oferece ajuda. De novo não, vai. 5, 2 de novo. Ok, o jogo quer realmente isso. 3, 1. Criança. Então essa cena possui uma criança. Pode ter uma criança ali dentro. Ok. Conforme Chloe e Daryl avançam pro
pro interior aí do bosque, seguindo as pessoas que carregam caixas, né, para algum lugar. Eles acabam chegando numa caminhonete que já está bem lotada dessas caixas. E aí eles tem gente lá, né, mais pessoas dos vagalumes recebendo essas caixas como se eles quisessem levar tudo isso para um lugar diferente, né, para outro lugar, como se já não quisessem mais deixar essas provas na cabana. E ali na caminhonete, dentro dela, né, existe uma criança. Ela está ali meio nervosa, olhando, tipo, tentando olhar lá fora, ver o que está acontecendo. Vocês não sabem, né? O Daryl e a Chloe não sabem quem é essa criança, o que ela está fazendo ali, mas é uma visão que chama a atenção, né? O que eles querem com uma criança? E é essa visão que os dois têm ali do pessoal enchendo a caminhonete. Existem uns 6 vagalumes ali ocupados colocando coisas na caminhonete, o motorista e mais uma pessoa armados, né? 2 pessoas armadas e 6 trabalhando ali. Ou seja, é muito pro Daryl lidar sozinho, já que ele é o único armado. Então, os dois conversam ali baixinho, né, cochichando, e decidem voltar pra cabana, aproveitar a oportunidade. Então, criança na caminhonete. Então, voltando para a cabana, a porta felizmente ainda estava destrancada. Cadê aqui o banco de ideias? Tô a fim de um assunto, uma coisa. Um assunto, vai pra ser diferente da outra vez. 3. Vírus. Assim que os dois conseguem aí entrar na cabana, eles avançam por um corredor. O Daryl já está andando com sua Matilda em mãos, preparado para caso alguém, algum dos vagalumes os encontre. E quando eles ouvem alguns sons, eles entram às pressas em um dos cômodos. E enquanto estão lá dentro, esperando a confusão passar, a Chloe, ela regala os olhos, porque ela nota que elas estão em uma espécie de laboratório e que existem ali vários documentos falando sobre um tal... Agora eu realmente não lembro, é vírus G? É o G-Virus, vírus G. Então, documentos num quarto revelam a verdade sobre o G-Virus. Eu não lembro se é esse exatamente, mas eu acredito que o G-Virus seja aquele que cria os zumbis comuns, né? Enquanto o T-Virus, né, o com T, é o que cria os tiranos. Mas então, se não for, a partir de agora G-Virus é aquele que cria zumbis comuns. Pronto. Então aqui existem vários documentos que falam sobre esse vírus. Só que eles não falam de uma visão clínica, né? Eles falam quase como se falassem de algo maior, né? Sobre como eles controlam a vida, como eles manipulam a obra de Deus. Né? São documentos realmente fanáticos. Eles revelam muito sobre a identidade dos vagalumes, que não olham isso mais como cientistas, mas sim como religiosos. E foi aqui que a Chloe viu que ela estava metida em uma coisa maior do que devia. O Daryl, por outro lado, leva essa informação de uma forma mais prática, né? Tipo, se eles conhecem tão bem assim, eles devem ter uma forma de normalizar ou enfrentar essa ameaça. Porque eles não são loucos de ficarem indefesos contra uma arma mesmo que eles mesmos criaram, né? Então vamos ver aqui. Eles conseguem sair daqui sem avisar ninguém? Ou melhor, sem avisar ninguém não. Eles vão tentar sair sem avisar ninguém, né? Porque
Pergunta é oráculo. Atitude é desafio. Então, o meu desafio é: eu vou tentar abrir ali e passar sem, sem deixar que eles me notem. Então, desafio. Vamos lá. 4. Por pouco, mas consegui. O Daryl, ele coloca ali o ouvido na porta. E quando ele percebe que não tem mais ninguém no corredor, ele abre a porta de fininho. E tanto ele quanto a Chloe passam por ali. Eles então vão seguir ali para mais para dentro da mansão dos vagalumes e vão buscar uma sala, um andar, alguma coisa que contenha armas, medicamentos, né, que possam ajudá-los a enfrentar as criaturas que estão em Raccoon City. Então, vamos lá, cena 4. Ganhamos aqui mais um pontinho. Então, cena 4. Vamos lá, 2, 6. Evento 1. Alguém observa você. Eita! Vamos lá então. Alguém observa você. Conforme os dois passam ali despercebidos para os vagalumes, um deles em especial, um cara que veste aquele mesmo manto, porém, ao invés do rosto dele estar aparecendo, ele usa uma máscara de gás. Ele não é possível ver os seus olhos, né, por conta da máscara. Eles são apenas globos de vidro, mas você sabe. Ele está olhando diretamente para os dois ali pelas câmeras. Ele pega uma arma com uma das mãos, uma escopeta. Ele carrega ali nos ombros e coloca tipo apoiada no ombro dele e sai ali da sala das câmeras, porque ele sabe que tem presas ali na cabana. Então, os dois encontram a tal sala, né? A sala que eles buscam. Vamos ver. Sim, mas sim, eles encontram. Antes de mais nada, eles encontram armas ou medicamento. Armas 3 ou menos, medicamento 4 ou mais. 3 ou menos, eles encontram armas. Então, o que seria a arma contra isso especificamente? Eles encontram... pode ser arma comum, né? Tipo, encontram um grande arsenal. Acho que é o que eu posso fazer hoje. Então eles encontram uma sala recheada de armamentos, né? De fuzis, de granadas. Eles encontram todo tipo de coisa por ali. A Chloe, ela, mesmo que parcamente, ela sabe atirar, então ela aceita o fuzil que o Daryl oferece, porque ela entendeu que a situação ele tá complicada, né? Ela vai provavelmente ter que lutar em algum momento. Enquanto o Daryl, além de um desses fuzis, ele pega uma flashbang, né? Uma granada de luz e som. Uma flashbangzinha que ele viu ali, ele deixa ali no bolso. Então ele guarda a Matilda e fica com um dos fuzis em mãos. Eu não tenho nenhum aqui pra mostrar, mas é o que tem pra hoje. Então, Daryl e Chloe conseguem fuzis. Então, eles encontram, mas, né, que foi o que saiu no oráculo, que saiu aqui sim, mas eles foram alcançados pelo, vou chamar de observador. O observador, guarda dos vagalumes, os encontra. Então, quando eles estão lá dentro,
se armando e tudo mais, a porta escancara e o observador coloca o cano da 12, né? O cano da escopeta para dentro e atira sem pensar duas vezes. Vou tentar aqui então que ambos desviem. 5. Sucesso. Então o Daryl ouviu, no último instante ele agarra a Chloe pelas costas e atira os dois ao chão. E o tiro da escopeta, né, o primeiro tiro do observador, ele vai em linha reta, explode ali a parede, que é o tempo que eles levam para poder erguer as suas próprias armas. Então eles vão agora tentar atingir o, o observador. São duas pessoas atirando. Vamos ver aqui então. Em vantagem. Eles erram. Então os dois ali tentam atirar, mas eles. É a primeira vez deles usando essas armas. Eles atiram ali em rajada, mas o observador ele não ficou surpreso, né? Ele não se impressionou com o próprio erro, então ele pegou cobertura assim que possível e ele tá na situação, né, do Daryl com a Chloe ali presos naquele quarto, que eles não têm outra saída. Ou será que tem? Sim, mas sim, eles têm uma saída. Tem uma janelinha lá em cima, né, tipo um basculante. Porém tá alto demais, eles não conseguem alcançar. Então o Daryl começa a fazer um fogo de cobertura, né? Pra não deixar o observador aparecer pela porta. Ele fica lá atirando incessantemente pela porta. Incessante é uma expressão forte, não é que ele fica. Ele tipo. Ele fica atirando em vários intervalos por ali, irregulares, né? Pra não ser previsível. E é esse tempo que a Chloe usa pra tentar afastar algumas caixas e alcançar o basculante. Vamos ver aqui. 5. Funcionou perfeitamente. Ela consegue juntar caixas o suficiente para poder alcançar o basculante. E é nessa aí que acaba a munição da arma do Daryl. E é então que eles correm pro basculante e o observador aparece de novo para atirar. Vamos então rolar aqui para ver se eles conseguem fugir ou se serão pegos nessa tentativa. 2. Foram pegos. O observador ele dá um tiro que acerta ali o Daryl nas costas. Ele tem um colete à prova de balas, porém isso não impede ele de ser atirado, né? De perder o equilíbrio e cair ao chão. E nessa que ele cai, ele acerta a Chloe, que também se desequilibra, então eles falharam nessa tentativa de fuga. Então, perdi aqui um. Então vamos tentar novamente sair daqui. 5, dessa vez funcionou. Então a Chloe, apesar de desequilibrada, ela consegue saltar ali pela caixa e atravessa a janela. O Daryl, ele tem um pouco mais de trabalho, ele pega... nessa que ele tava caindo, né? Ele tava já com a flashbang na mão e ele atirou a flashbang para trás. Então, quando ele estava pronto para levantar, foi quando ela estourou e o observador ficou atordoado, que foi tempo suficiente para ele poder escalar a caixa e se jogar lá da mansão. Então, Daryl e Chloe, eles conseguem deixar a mansão dos vagalumes, tanto com as suas armas novas, né, que vão servir para se defender desse problemão aqui acontecendo em Raccoon, né, que eles não sabem, mas em breve a cidade inteira será bombardeada, né, daqui a uns 2 dias mais ou menos. A cidade será inteira bombardeada para evitar a propagação desse vírus. Então, eles, além das armas, eles conseguem fugir com esses vários documentos, né? A Chloe pegou alguns, né? Mas o Daryl conseguiu ocultar alguns mais para poder realizar sua missão como espião.
né? Eles deixam aí com... Eles usam o carro para deixar os vagalumes bem para trás. E pronto, esse foi o fim da nossa história. Eles conseguem então ir para uma seita, verificar, né, por lá as coisas e conseguem inclusive pegar alguns documentos. Documentos esses que podem ser usados para evitar que pessoas fiquem em perigo. Então, foi essa a minha aventura do dia. Não sei se eu usei exatamente muito bem as regras aqui do nosso camarada aqui, Luiz Paulo, mas no geral eu achei que ficou bem interessante. A dinâmica do Dominus com um temporizador para esse senão, né? Porque em geral é a gente que decide quando que o senão vem. Então eu gostei de ter uma métrica para decidir isso. Essa dinâmica entre oráculo e desafio, né? O que é sim e não, o que é um desafio. Acho que eu ainda preciso melhorar um pouco nisso, mas... mas no geral foi divertido. É o que importa do RPG, né? Foi uma aventura divertida. Curtinha, eu acho. Deve ter uns 20, 30 minutos. E teve começo, meio e fim. Estou satisfeito. Agora, o que será que Chloe e Daryl farão com essas informações? Quem sabe um dia a gente descobre. Então, espero que tenha gostado da pequena aventura aqui. Pretendo fazer, de vez em quando, um videozinho ou outro aqui de RPG solo. Não posso prometer frequência, mas mais frequente do que uma vez a cada 6 meses, isso eu posso garantir. E qualquer dúvida deixa aí nos comentários, qualquer sugestão. E ficamos por aqui. Obrigado pela atenção. Até logo.